Capítulo 8, 2 Coríntios. Subtítulo: A coleta para os cristãos pobres da Judéia. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação, porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas, primeiramente, deram a si mesmos ao Senhor, e a nós pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, também completasse entre vós essa expressão de bondade. Portanto, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a preocupação e no amor que temos despertado em vós, vede que também transbordeis nessa expressão de bondade. Não digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade de vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. E quanto a isso, dou o meu parecer para o vosso proveito, visto que, no ano passado, fostes os primeiros a começar não só a participar, mas também a desejar fazê-lo. Agora, pois, completai a obra, para que, assim como houve disposição no desejar, haja também o cumprir conforme o que possuis. Porque, se há disposição, isso é aceitável, de acordo com o que alguém possui, e não de acordo com o que não tem. Digo isso não para que haja alívio para outros e sofrimento para vós, mas para que haja igualdade. No tempo presente, a necessidade de outros está sendo suprida pelo que excedeu de vós, para que também aquilo que deles exceder venha a suprir a vossa necessidade, e assim haja igualdade. Como está escrito: ao que muito colheu, nada sobrou, e ao que pouco colheu, nada faltou. Mas, graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma dedicação por vós, pois não somente aceitou a nossa solicitação, mas, sendo muito dedicado, partiu de livre vontade e foi visitar-vos. E, juntamente com ele, estamos enviando o irmão, cujo louvor por seu trabalho no Evangelho tem se espalhado por todas as igrejas. E não somente isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para mostrar nossa boa vontade. A nossa intenção é evitar que alguém nos acuse com respeito a essa oferta generosa que por nós é ministrada, pois tomamos cuidado com o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles estamos enviando também outro irmão nosso, o qual já se mostrou dedicado, muitas vezes e em muitas ocasiões, mas agora se mostra bem mais dedicado pela muita confiança que tem em vós. Se há alguma questão quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Se há alguma questão quanto a nossos irmãos, eles são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai-lhes perante as igrejas a prova do vosso amor e o motivo do orgulho que temos de vós. Capítulo 9, 2 Coríntios. Agora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade de que vos escreva, pois estou certo da vossa disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, dizendo que a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado,
e o vosso empenho tem motivado muitos outros. Mas estou enviando esses irmãos a fim de que o nosso orgulho por vós nesse assunto não se torne vão, para que estejais preparados como eu dizia. E, assim, se alguns macedônios forem comigo e vos acharem despreparados, não sejamos envergonhados em nossa confiança, isso sem falar de vós. Portanto, considerei necessário pedir a esses irmãos que nos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como contribuição e não como extorsão. Mas digo isso: quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem com constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra, conforme está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça, e em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos, o que, por nosso intermédio, produz ações de graças a Deus. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por seu dom inexprimível. Capítulo 10, 2 Coríntios. Subtítulo: Paulo defende sua autoridade apostólica. Eu, Paulo, peço-vos pela mansidão e bondade de Cristo. Eu, que quando presente entre vós sou temeroso, mas quando ausente corajoso para convosco, eu vos suplico que, quando estiver presente, não seja obrigado a usar de coragem com firmeza, que espero mostrar a alguns que consideram que nos conduzimos por padrões humanos, pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. Estaremos prontos para punir toda desobediência, quando alcançardes plena obediência. Observais a aparência externa. Se alguém tem a convicção de ser de Cristo, considere este fato. Assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Pois não me envergonharei, embora, de alguma forma, eu me glorie mais da autoridade que o Senhor nos concedeu para a edificação, e não para a vossa destruição. Não quero que pareça que desejo intimidar-vos por meio de cartas, pois, dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas sua presença pessoal é fraca, e sua pregação não impõe respeito. Considere tal pessoa que o que somos em palavras por meio de cartas, estando ausentes, também seremos pelos atos, estando presentes. Pois não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos. Mas estes, medindo-se e comparando-se consigo mesmos,
mostram não ter entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas nos limites da esfera de atuação que Deus nos designou e que chega até nós, porque não estamos entendendo a nossos limites além do que convém, como se não tivéssemos chegado a vós, pois já chegamos também a vós pelo Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho dos outros. Pelo contrário, temos a esperança de que, à medida que cresce a vossa fé, também o nosso trabalho cresça muito entre vós, de acordo com a nossa esfera de atuação, para anunciar o Evangelho nos lugares além de vós, e não em campo de atuação de outro, para não nos gloriarmos no que já estava pronto. Quem, porém, se gloria, glorie-se no Senhor. Pois quem se recomenda a si mesmo não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda.